sequência de pensamento, né, foi a seguinte. Nós tínhamos que descobrir, né, uma maneira de calcular a matriz S. Né? Essa matriz S, ela dava para nós a amplitude de probabilidade de transição de uma situação em que você tinha um certo conjunto de partículas portando um certo conjunto de números quânticos no início e você terminava com outro conjunto de partículas portando outros números quânticos. Momento, carga, né, identidade das partículas, etc. Então, esse era o objeto aqui, a amplitude de probabilidade. Você está num estado global caracterizado por esse monte de números quânticos, que eu chamo de alfa, e terminar no estado beta, vamos dizer assim. Né? Esse cara que está aqui, nós vimos, né, vamos supor que aqui a gente tivesse N partículas na soma total dos estados alfa e beta. Né? Então, 5, por exemplo, N igual a 5 significava que o estado alfa devia ter 2 partículas, o estado beta devia ter 3, né? E assim por diante. Então, se eu tivesse N partículas aqui, o que eu sugeri, né, não demonstrei, né, mas sugeri na aula passada, é que eu poderia calcular o S beta alfa. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu esqueci de fazer desde a primeira aula. Né? Agora está meio difícil. Alguém tem uma folha em branco? Ah, beleza. Deixa eu colocar só aqui vou pedir para todo mundo colocar nome e e-mail, tá certo? Porque eu pretendo passar umas notas de aula disso aí para vocês. E como a gente vai estar afastado, né? Sábado, domingo, segunda e terça, tá certo? Vão sentir saudade. Então, estou a fim de deixar uns exercícios também, para quem estiver interessado em manter a cabeça funcionando, né? Mandar brasa. Né? Então, vou botar aqui nome. O e-mail é a coisa mais legível possível, tá certo? A instituição é só para eu saber, sou curioso para saber de onde é que vocês são. Certo? Aí eu vou trabalhar um pouco nesse negócio aqui, não sei se eu mando agora, mas provavelmente, talvez, alguns exercícios eu mando hoje ou amanhã, tá certo? Então tá, essa probabilidade de transição aqui, né, em situação alfa para situação beta, a gente viu que podia ser caracterizada por a menos de operações que eram completamente padronizadas, tá certo? Por uma função de Green. Né? Era essa coisa aqui, né? Vamos chamar de Gn, né? x1, xn. Isso daqui é o valor esperado no vácuo, produto temporalmente ordenado, e x1. Isso aí, lembrando aqui, agora eu estou tirando o chapeuzinho, né, dessa aula em diante, nada mais tem chapeuzinho, tá certo? Esses φs, eles são campos quânticos, significa que eles são operadores que satisfazem as equações de Heisenberg, tá certo? Então, a gente sabe que o φ ponto é igual a 1 sobre h cortado. H cortado também foi embora, de hoje, 1 sobre I, comutador de φ com H, onde esse H aqui é a hamiltoniana completa. Aqui você tem a hamiltoniana que gera equações de movimento lineares, que a gente chama de hamiltoniana livre, tá certo? E esse V é algo que vai gerar não linearidade nas equações de movimento. Portanto, é algo mais quadrático nos campos. Tá certo? Ou é cúbico, é quartico, alguma coisa assim. Né? Tem milhões de outros critérios que a gente tem que colocar para descobrir quem é o V. Certo? Mas o primeiro critério aqui é o seguinte: para ele ser caracterizado como interação,
Ele tem que ser mais que quadrático nos campos. Né? Então, esses caras aqui satisfazem esse conjunto de equações de Heisenberg. Né? E a gente viu que a equação inteira, né, para o φ, essa equação aqui define φ ponto como π em geral. Né? E essa outra aqui que tem graça. Né? Então você substituindo uma equação na outra, você volta a ter a equação completa, né? Que no caso é uma equação de Klein-Gordon não linear, com termos não lineares. Né? Então, só uma curiosidade, você falou que essa equação de φ ponto em geral define o π, mas tem algum caso em que isso não acontece, que seja relevante fisicamente? Poderia ter, por exemplo, se você tem acoplamento derivativo. Né? Se tivesse dentro do V, você tivesse coisas além do φ, envolvendo derivadas do φ. Aí um cara aqui dentro poderia contribuir para a definição do momento. Né? Para essa equação que está aqui. Né? Mas tem muitos casos problemáticos. Entende? O eletromagnetismo mesmo é um caso onde um pedaço dessas equações aqui tem que ser encarado como equações de Wien. Não permitem que você inverta e defina φ ponto como função de π, por exemplo. Certo? Não só o eletromagnetismo, mas as outras interações fundamentais, todas caem dentro dessa... esse é um caso extremamente importante, mas isso é outro curso, né? Dinâmica de sistemas vinculados. Muito específico para a gente tratar dele agora. Mas tem casos sim. Então, a dificuldade aqui era a seguinte: a gente queria calcular a amplitude de matriz S, e o que a gente tem que calcular para ser bem sucedido aqui a menos de operações completamente padronizadas, tipo aplicar aqueles operadores da Lambertiano mais M2, não sei o que, isso é direto. Né? Integrar o exponencial de IPX, né? O exponencial de IP1x1, o exponencial de IP2x2, etc. Tudo isso é padrão. O problema mesmo é calcular esse cara aqui. Para calcular esse cara aqui, você tem que saber quem são esses caras. Para saber quem são esses caras, você tem que resolver as equações de Heisenberg. Né? Não à toa, a gente está numa representação de Heisenberg aqui. Né? Os nossos operadores dependem do tempo e mais. A gente sabe que a gente está na representação de Heisenberg. A evolução temporal dos operadores é dada com a newtoniana completa. É isso que caracteriza, na verdade, a representação de Heisenberg. Certo? Então, para calcular isso aqui, eu deveria saber quem são esses operadores, e aí eu deveria poder fazer essa conta desse valor esperado. Né? Se eu souber quem são os operadores, tudo bem. Em princípio, essa frase, eu sei quem é o operador, significa eu sei como o operador age sobre qualquer estado. Né? Então, é uma questão de trabalho, duro, etc. e tal, mas seria factível, né, de fazer. O problema é que eu não sei nem tenho ideia de quem são esses operadores, porque eu não sei resolver essas porcarias, essas equações não lineares. Certo? Ainda tem um complicador, que elas são não lineares, ou seja, elas envolvem coisas do tipo φ quadrado, φ ao cubo, φ à quarta, etc. e tal, e φ é uma distribuição com valores em operadores. Então a gente não necessariamente sabe o que significa φ quadrado, φ ao cubo, e etc. e tal. Coisa que nós estamos varrendo por debaixo do tapete. A gente vai supor que existe uma definição disso, e depois a gente paga o preço. Certo? Então, maravilha. Então, nosso problema era calcular aquilo. A gente está aqui embaixo da capa, porque a gente parou aqui nas equações de Heisenberg, não sabe resolver. Né? E, então, a gente tem que andar para alguma direção. Certo? É claro que você pode tentar uma solução perturbativa das equações de Heisenberg. Né? Isso existe, isso é direto também. Isso também pode ser feito, aliás, a essência do método da quantização canônica, como ela é usualmente apresentada, né, por aí afora. Mas aqui o caminho que nós estamos escolhendo é um outro caminho. Né? O nosso caminho é um caminho que vai abordar diretamente essas funções de Green.
certo? Então a gente definiu na última vez um funcional gerador. A gente introduziu uma função clássica j de x, tá certo? E definiu o funcional gerador como somatório de, agora não vou cair no mesmo problema de ontem, né? K igual a zero até infinito, né? I elevado a K sobre K fatorial integral dx1 dxk j de x1 j de xk gk x1 xk, certo? Então, uma das coisas que a gente viu é que obter as funções de Green, se você conhecesse o z de j, você poderia obter as funções de Green fazendo a seguinte operação sobre o z de j. Você multiplicava por menos i elevado a n, calculava n derivadas funcionais em relação a j de x1, j de xn, do z de j, calculava também o resultado disso em j igual a zero, o resultado que você ia obter era exatamente o seu gn x1, xn. Né? Claro, o cara foi construído para isso, né? Foi montado cuidadosamente, né? Manipuladamente, para fornecer isso. Né? E a gente conseguiu enxergar que o z de j assumia uma expressão, vamos dizer assim, mais ou menos fechada, né? Em termos da exponencial de i integral em dx, a integral aqui é sobre todo o espaço-tempo, j de x, φ de x, certo? Essa expressão aqui tem o seguinte interpretação, né? Você pega a sua exponencial, expande, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aplica a prescrição de ordenamento temporal em cada termo, né? Linearmente. Certo? É isso que quer dizer essa história aqui. Então, o z de j que nós introduzimos aqui, ele pode ser escrito dessa maneira, de uma forma mais ou menos óbvia, né? Mas se a gente não tiver algum truque na manga, né, a gente não consegue, a gente está trocando 6 por meia dúzia, porque aquilo, novamente, para calcular o z de j, eu preciso do φ. Né? Preciso do φ, que é a solução das equações de Heisenberg. Né? Então, a ideia agora que a gente tem vai ser a gente conseguir uma equação diferencial para o z de j. Né? No caso, o z ele não é função de nada, ele é um funcional, tá certo? Ele é um funcional desse j. Veja que ele depende da função inteira j de x em todos os pontos. Ele não depende da função j num ponto, depende da função em todos os pontos. Então, ele é um funcional. Então, se ele tiver que satisfazer uma equação diferencial, tem que ser uma equação diferencial funcional. Tá certo? Ou seja, uma equação que vai envolver derivadas funcionais e não derivadas normais. E mesmo assim, uma equação diferencial que envolve derivadas funcionais. Certo? Então, para a gente encontrar essa equação, é esse o nosso objetivo principal. Né? Podemos até terminar ele um pouquinho antes, mas se a gente atingir isso nessa aula, eu estou feliz. Certo? Nosso objetivo aqui é o seguinte: encontrar essa equação diferencial para o z de j. E a estratégia que a gente vai seguir aqui, né, começa pela identificação de um certo operador. Eu vou definir aqui um operador que é exatamente o que está aqui no meio desse cara, só que eu vou restringir a integração em t. Veja que aqui é dx que implica d4x, né?
Então, separando a integração sobre dx0, a integração em dx0 é de menos infinito a mais infinito. Mas eu vou integrar de um certo x0 até um certo x0'. Tá? Então, eu vou definir um cara chamado E de x0, x0', aliás, ao contrário, x0 de x0, né? Isso é exatamente a mesma coisa que está aqui, só que com a integração sobre a variável temporal restrita a essa faixa entre x0 e x0'. Tá certo? Aqui eu estou tomando x0 menor x0'. Então isso aqui é t do exponencial de I integral x0 dy0 integral d3y. Você vê, eu estou separando a parte temporal da parte espacial. A integral em d3y continua sendo todo o espaço, menos infinito a mais infinito direto. Né? Integral em d3y de quê? Do j de y0 y, né? φ de y0 y. Certo? É o mesmo operador que está ali, só que a integração temporal está restrita a um certo intervalo. Então, ele passa a ganhar uma dependência desses dois pontos aqui no intervalo. E aí, o próximo ponto aqui, o próximo passo importante, é a gente mostrar que esse cara que está aí, ele satisfaz uma propriedade de fatorização, tá certo? Muito parecida com a propriedade de fatorização do operador de evolução temporal. Tá certo? O operador de evolução temporal satisfaz essa propriedade assim. U de t, t0, é U de t', U de t', t0, com t' estando entre t e t0. Né? Isso a gente pode mostrar, mais ou menos fácil. Né? A gente vai mostrar a mesma coisa aqui, que esse cara satisfaz a mesma propriedade. Né? Para isso, né, nós vamos escrever esse E de x', x0, né, como sendo a integração dividida em duas etapas. Primeiro, entre x0 e z0, né, e depois entre z0 e x0', certo? Então aqui a gente tem dy, 0, d3y, mais, né, essa integral que está aqui, ela está sendo dividida nisso, né? I integral z0 a x0', dy0 certo? Então, isso que está aí, né, nós vamos chamar, vamos supor, isso aqui vamos chamar de A, isso aqui vamos chamar de B. Né? Esse A e esse B são operadores, né, que dependem desses tempos aqui, né, certo? Desses tempos y0 que estão sendo somados entre x0 e z0 e entre z0 e x0', certo? Mas note o seguinte, todos os tempos dos quais esses operadores aqui dependem são sempre maiores do que todos os tempos dos quais esses operadores aqui dependem. Tá certo? Por construção, né? Tá certo? Então imagina o seguinte, imagina que eu esteja calculando o produto temporalmente alienado de exponencial de A mais B, que é o que eu estou calculando, né? Efetivamente.
Então, esse produto aí você poderia dizer o seguinte, né, usando estritamente o que eu falei, é 1 mais A mais B, mais 1 sobre 2 fatorial A mais B ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial A mais B ao cubo, mais etc. Não é isso? Então, maravilha. Né? Isso continua sendo o produto temporalmente ordenado de 1 mais A mais B, mais 1 sobre 2 fatorial A2 mais AB mais BA mais B2. São operadores, eles não necessariamente comutam. Né? Mais 1 sobre 3 fatorial. Né? E aqui vai aparecer A3 mais A2B mais ABA mais BA2 mais ABB mais BAB mais BBA mais B3. Isso. Mais o que vier ainda pela frente. Né? Agora vamos botar o T na jogada. Né? Para o ordenamento temporal. O ordenamento temporal diz o quê? Tempos anteriores atuam primeiro. Não é isso? Tempos anteriores atuam primeiro. Então, aqui nada depende do tempo, né? Então vai dar 1 mesmo. O A e o B são essencialmente somas, tá certo? Então também não tenho que ordenar. Né? A brincadeira começa aqui, né? Então você tem 1 sobre 2 fatorial, T A2, né? Aqui sim você tem que botar um T no A2, porque você vai estar multiplicando duas somas. Né? Então você às vezes pode ter que o primeiro fator está com tempos anteriores e às vezes que o primeiro fator está com o primeiro fator com tempos posteriores e o primeiro fator está com tempos anteriores. Então a posição dele no produto vai depender dessa circunstância. Então tem que indicar isso aqui por TA2. Né? Agora, TAB é fácil. Isso aqui é BA. Né? E todos os caras do B têm tempos posteriores aos caras do A. Aqui também é BA, então vai aparecer um 2BA. Né? E aqui eu tenho o TB2. Está claro isso aqui até agora? Né? Bom, prosseguindo. Aqui a gente tem 1 sobre 3 fatorial, né? T A3 mais A2B vai ser B T A2. Certo? Novamente, ABA você vai ter BTA2, vai somar mais um aqui. BA2 já está legal, já está na forma certa. Né? Então eu tenho 3 aqui. Ó. Então vocês estão vendo o que o ordenamento temporal está fazendo? Ele está transformando um troço quântico num troço clássico, praticamente. Né? Então, se você fosse fazer um produto notável, né? E te dissessem que você tem sempre que botar o B para cá, para um lado dos outros, né? Você fala, tudo bem, eu chego nessa forma aqui. Né? Aqui você vai ter ABB, então ele é TB2 vezes A, aqui TB2 vezes A, TB2 vezes A, da mesma forma. Né? 3 vezes, mais TB3. E vocês já podem imaginar o que vai acontecer, né, nas outras ordens. Né? Você vai reproduzir as fórmulas que você conhece lá de dinâmica de Newton, né? Só que com os fatores envolvendo B sempre aparecendo primeiro e os fatores envolvendo potências maiores do que 1 de A ou de B com o ordenamento temporal jogado neles. Né? Com isso, não é muito difícil a gente ver que
isso reproduz exatamente essa situação aqui, ó. Tá certo? Se você fizer a conta até segunda ordem, você vê claramente, né? Você já fica satisfeito, né? Isso daqui é 1 mais B mais 1 meio de TB2, por exemplo. Vamos fazer aqui devagarinho, né? O T exponencial de B é 1 mais B mais 1 meio TB2, né? Isso daqui multiplico por 1 mais A mais 1 meio de TA2, certo? Estou fazendo só até segunda ordem a história, né? Então isso aqui vai dar 1 mais A mais B, né? 1 vezes 1, 1 vezes A, B vezes 1, aí eu tenho B vezes A, né? Mais 1 meio de TB2 mais 1 meio de TA2. Aí eu tenho a TB2 vezes TA2, que é um termo, uma ordem acima do que eu queria, né? Então, em segunda ordem, tudo termina aqui. Eu posso transformar esse cara em 1 meio, 2 vezes TBA, e eu tenho exatamente aquele resultado que está lá. Até segunda ordem. Terceira ordem, você já sabe o que está acontecendo. Tudo que é B vai abrir como produto notável normalmente. Só que os B's vão estar sempre desse lado, que é o que está acontecendo aqui. Tá certo? E tudo que é A está do outro lado. Né? Então eles já estão ordenados temporalmente, pelo menos no que diz respeito a A e B. Tá certo? Então, usando o ordenamento temporal, tá? Essa exponencial de A mais B vira praticamente uma exponencial comum, certo? Exponencial de B vezes exponencial de A. Tá? Mas, o que é T exponencial de B? Né? Olha quem é o B. B é esse cara aqui. T exponencial de B é aquele E definido entre x0' e z0. Né? Todo mundo de acordo? E o T exponencial de A é o E definido com os argumentos entre z0 e x0. Né? Então a gente tem uma propriedade de fatorização completamente análoga, né, à que a gente teria lá no operador de evolução temporal. Tá certo? Esse cara satisfaz uma coisa absolutamente parecida. Né? Vamos usar isso agora, né? Vamos usar isso agora. Então eu vou pegar o Z de J e eu vou exprimir o Z de J como sendo o E de infinito menos infinito. Não é isso? O E está definido ali. É só fazer o x0 tender a menos infinito, o x0' tender a mais infinito. Né? Esse cara que está aqui, por sua vez, eu posso fatorizar arbitrariamente, singularizando um certo ponto x0, a minha escolha, que está entre mais e menos infinito. Né? Desse jeito que está aí. Né? E olha só que interessante. O que acontece se eu fizer menos i bdj de x do z de j?
multiplicar uma derivada funcional. Né? O menos i ali é certamente para compensar aquele i que está ali dentro, né? ZJ. Tá? Aí esse x0 aqui pode ser qualquer coisa. Você podia botar y0, z0, qualquer coisa que quisesse. Né? Então, dvj de x do z de j, eu vou entrar com a derivada funcional no valor esperado do vácuo, vou passar com essa derivada funcional por cima desse p e vou atuar no cara que depende de j, que está aqui dentro. Né? Então, a derivada funcional da exponencial é a própria exponencial, aí eu vou derivar o argumento da exponencial, que é essa integral. A derivada funcional entra na integral, porque para ela é como se fosse uma soma. Né? Ela vai procurar dentro da integral o cara que está associado a x0. Esse cara ela vai singularizar, vai tirar da soma. Certo? Ela vai transformar dj de y em relação a dj de x numa delta de y menos x. Essa delta vai matar essa integral e o resultado vai ser a queda de um φ de x, um operador desse φ de x. Agora a pergunta é a seguinte: ele cai aonde? Tá certo? Ele cai aonde? Ele cai aqui na frente? Ele cai aqui atrás? Né? Ele cai no meio. Né? Porque tem uma prescrição de ordenamento temporal. Né? Então, ele não vai cair antes de ninguém que tenha tempos anteriores a ele. E também não vai cair depois de ninguém que tenha tempos posteriores a ele. Então, ele vai cair exatamente aqui. A prescrição de ordenamento temporal ordena que ele fique ali, né? Naquela posição. Tá certo? Então, o resultado dessa história vai ser valor esperado do vácuo, do edge infinito x0 φ de x é de x0 menos infinito. Tá certo? Então, olha só o que está acontecendo aqui. Eu fiz uma derivada funcional em relação ao j de x, tá certo? Essa derivada funcional faz aparecer um operador φ colocado exatamente entre o e de tempos anteriores àquele x0 e o e de tempos posteriores àquele x0. Tá certo? E se eu fizer duas derivadas funcionais? Se eu fizer isso aqui, vai cair dois caras desses. Né? Tá certo? E se eu fizer n derivadas funcionais, né? Vão cair n caras desses. Então o que aconteceu aqui? Eu arrumei uma fábrica de φs. Né? Eu arrumei uma fábrica de φs. Eu associo a n derivadas funcionais o aparecimento de um operador φ elevado a n aqui. Tá certo? Mais uma vez, poderíamos lembrar que φ elevado a n não é bem definido para n maior ou igual que 2. Né? Tem problemas, porque o φ é uma distribuição com valores em operadores, mas nós vamos ignorar esses problemas. Né? Descontando esses problemas, ou seja, supondo que haja uma maneira de definir essas potências de distribuições, né, o resultado que eu obtenho é esse. Né? Maravilha. Agora, vocês lembram das equações de Heisenberg, né? As equações de Heisenberg, elas são não sei o que, não sei o que, não sei o que de φ é igual a zero. Tá certo?
Então, uma boa maneira de eu encontrar algo igual a zero, né, é usando as equações de Heisenberg. Eu não estou interessado numa equação, né, para o z de j, então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou inserir entre o E de infinito x0 e o E de x0 menos infinito, tá certo? Eu vou inserir exatamente a equação de Heisenberg. Quanto isso aqui tem que dar? Zero. Né? Lembre-se, a gente constatou no caso livre, mas isso também valia para o caso interagente, né? Que as equações de Heisenberg, quando você eliminava a variável auxiliar, o momento, né? Elas se transformavam nas equações de Euler-Lagrange, né? Do seu sistema. Quântico. Ou seja, são equações envolvendo operadores quânticos. Tá? Quer dizer, se as equações de Heisenberg valem, isso daqui é igual a zero. É claro que se isso aí é igual a zero, isso colocado no meio de qualquer função, qualquer valor esperado que você tem, também vai dar zero. Certo? E agora nós vamos utilizar essa história que está aqui. Nós vamos pensar que potências de φ podem ser retiradas desse valor esperado, virando derivadas funcionais. Fala. Nessa equação diferencial que você fez, esses derivados funcionais são sempre no mesmo ponto x? Sim. Você falou que para derivada funcional, a integral é como se fosse uma soma. E cada um ali está num ponto x. Você deriva num ponto x, você está tirando ele. Não. Sim. Aí você vai derivar de novo no mesmo ponto x. Isso. Esse cara já foi embora. A exponencial não vai embora. A exponencial não vai embora. É, isso aí. Só agora que eu percebi. Fica exponencial. O cara que caiu já não depende mais de J, né? Essa exponencial depende. Então vamos fazer isso, né? Tem um pedaço dessa conta que é bastante fácil, né? É todo o pedaço daqui que não envolve derivadas temporais, tá certo? Lembra que o D'Alembertiano, né? Ele é d0 ao quadrado menos Laplaciano, né? Então, vamos pensar só na parte do D'Alembertiano que não envolve derivadas temporais. O Laplaciano não tem nada a ver com o valor esperado no vácuo, não tem nada a ver com o produto temporalmente ordenado, ele pode simplesmente ser tirado de dentro, né? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer, se eu tenho uma coisa assim, 0 é de infinito x0 Laplaciano φ de x é de x0 menos infinito, isso aqui é Laplaciano, 0 é de infinito x0 φ de x é de x0 menos infinito. Certo? Esse Laplaciano pode sair daqui porque ele não tem nada a ver com a ordenação temporal que está sendo feita ali dentro. O problema dele é espacial. Tá? E esse cara que está aqui, por exemplo, ele vai virar uma derivada funcional em relação a j de x, aliás, um menos i, né? Derivada funcional em relação a j de x, da coisa original.
que é o E de infinito menos infinito. Ou, né, o nosso Z de J. Certo? Então, esse é um exemplo do que acontece aqui. Ó. O Laplaciano vai acontecer isso, o M2 vai acontecer isso. O V' de φ de x, a gente está supondo que ele é um tipo de polinômio, ou pelo menos uma função que pode ser expandida em série de potências, enfim. Tá certo? Eu posso fazer a mesma coisa, de modo que o V' vai ser um V' de menos I dEdJ de x. Então eu posso escrever o seguinte, ó, 0 é igual a menos Laplaciano mais M2 de isso aqui multiplicando menos I dEdJ de x isso não é uma dependência funcional, isso é uma multiplicação, tá certo? Eu derivo isso daqui, o resultado é dependente de x, então aqui que eu aplico Laplaciano mais M2. Né? Tudo isso atuando para mais o V' de menos I dEdJ de x. Agora sim, isso aqui é uma dependência funcional. Então, se o V' for φ ao quadrado, né? Isso daí dá menos I dEdJ de x ao quadrado. Se ele for φ ao cubo, é menos I dEdJ de x ao cubo, assim por diante. Então, tudo isso aqui atuando em cima do Z de J. Certo? O único cara que eu vou ter dificuldade para fazer esse tipo de coisa, né, é o D0. Né? Então, esse D0 ele vai ficar assim. 0 é de infinito x0 D0 ao quadrado do φ é de x0 menos infinito 0. Vocês vejam que a gente está se aproximando do cumprimento da promessa. Né? Esse pedaço aqui, né, já envolve uma equação diferencial funcional, que envolve uma derivada funcional do Z de J, aqui envolve 2 ou 3 ou 4, dependendo do V, atuando no Z de J. Esse pedaço aqui é que falta eu relacionar com o Z de J. Tá certo? Para conseguir uma equação diferencial funcional para o Z de J. Então agora nós vamos trabalhar aquele último termo ali. Tá certo? O nosso objetivo vai ser passar essa segunda derivada temporal para fora. Tá certo? Daqui. Só que passar isso aqui para fora significa negociar com o E, né? E com o T, né? Efetivamente. Então vamos ver como é que a gente faz essa negociação. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte: nós vamos somar e vamos subtrair exatamente aquilo que a gente quer obter. Tá certo? D02, 0, é de infinito x0, φ, x é de x0 menos infinito 0. Bom, eu quero com sinal de mais, né, eu vou trazer para cá e juntar com esse cara que está aqui para recompor o D'Alembertiano. Tá certo? Porque esse φ de x que está aqui no meio vira um menos I dEdJ. Tá certo? Então eu vou tirar o cara com sinal de mais da jogada e vou transformar esse cara que está aqui em D'Alembertiano.
Tá certo? E agora eu vou atuar com esse cara daqui, derivada temporal, 2 vezes, para ver o que acontece. Tá certo? Então vamos lá. Então, vamos atuar a primeira vez. Eu tenho D0, 0, é de infinito x0, φ de x, é de x0 menos infinito, 0. O que vai dar isso? Isso vai dar 0, d0 do E, de infinito x0, φ de x, é de x0 menos infinito, mais 0, é de infinito x0, d0 φ de x, é de x0 menos infinito, mais é de infinito x0, φ de x, d0 do é de x0 menos infinito. É só distribuir, usei a regra de Leibniz, né? Todo mundo que depende de x0 está ali contemplado. Né? Agora, para prosseguir, eu preciso saber como é que... Desculpa, gente. Eu devia ser o primeiro a fazer isso aqui. Ou seja, não tem direito de ficar puto se tocar o celular de ninguém. Só já. Hoje, na próxima aula. Então, para a gente prosseguir aqui, a gente precisa saber, né, como é que é a derivada temporal desse operador, desse E de infinito x0. Então, vamos a ela. Certo? Então, vamos ver. D0 do E de infinito x0, nós vamos trabalhar a definição de derivada, tá certo? Derivada temporal. Então, esse é o limite quando epsilon tende a 0, 1 sobre epsilon é de infinito x0 mais epsilon menos o E de infinito x0, certo? Isso é o que significa derivada. Né? Mas o nosso E satisfaz aquela propriedade, né, de fatorização. Né? Então vamos usar essa propriedade de fatorização. Esse E de infinito x0, né, eu posso escrever como sendo o E de infinito x0 mais epsilon vezes o E de x0 mais epsilon x0. Vocês concordam? x0 mais epsilon é maior do que x0 e é menor do que infinito. Então, está no meio dos dois, eu posso fazer essa história aqui. Então, isso daqui ele vira limite, quando o epsilon tende a 0, de 1 sobre epsilon. Agora eu tenho E de infinito x0 mais epsilon, multiplicando os dois termos. Então, eu botaria em evidência né? E aqui eu vou ter 1 menos E de x0 mais epsilon x0. Certo? Esse cara aqui é legal, né? Porque a dependência x0 mais epsilon x0 se dá numa integral, né? x0 é o argumento de baixo, x0 mais epsilon é o argumento de cima. Então você pode usar o teorema do valor médio e mandar sua integral para o espaço. Né? Então,
o E de x0 mais epsilon x0, ele é t exponencial de I integral x0 até x0 mais epsilon dy0 integral do 3y j de y0 y y0y, né? Essa é a definição dele. Aí teorema do valor médio aplicado aqui, isso aqui vai dar epsilon, né? Vezes o integrando no ponto médio, no intervalo, ou em algum ponto aí no intervalo. Não importa o ponto, na verdade, porque no final você vai mandar o epsilon para zero, certo? Então, de qualquer forma, o intervalo vai colapsar no ponto x0, né? Então, aqui você vai ter t exponencial de I epsilon integral em d3y, né, do j de x0 y, tá certo? A rigor, né? Tá bom, vamos lá. x0 mais epsilon sobre 2 y, né? E o φ de x0 mais epsilon sobre 2 y. Tá certo? Agora eu tenho exponencial de um troço infinitesimal. Eu posso pegar a nossa exponencial e expandir até a primeira ordem epsilon, né? Primeira ordem epsilon é tudo que eu preciso. A segunda ordem epsilon vai dar uma contribuição nula quando o epsilon for para zero, né? Então isso daqui vai virar t aplicado em 1 mais I epsilon integral d3y j x0 mais epsilon sobre 2 y φ de x0 mais epsilon sobre 2 y. Claro que o t não é mais necessário, porque a primeira ordem epsilon é linear em φ, tá certo? Então não tem mais o que ordenar temporalmente aqui na história, né? Então esse E virou esse cara que está aí, né? Observa onde que eu vou colocar esse E, no bom sentido, né? 1 menos ele, e ele é 1 mais alguma coisa, né? Então eu tenho 1 sobre epsilon, esse 1 sobre epsilon vai embora com esse cara que está aqui, e eu vou ter um sinal de menos esse camarada que está aparecendo ali. Então, daqui eu tive que o d0 do E de infinito x0, ele é o E de infinito x0. Agora eu já fiz o epsilon tender a zero, com segurança, tá certo? Vezes menos, né, na verdade, essa integral d3y j de x0 y φ de x0 y. Tá certo? Então, o d0, uma derivada zero, quando não é, tem essa propriedade aqui, ó. Singulariza o ponto x0, né? Já estava singularizado de qualquer forma, mas o cara que cai lá do argumento cai no ponto x0. Cai alguma coisa que é não local em y, né? Tá certo? Mas é local em x0. Bom, você pode fazer a mesma conta para esse outro cara que está aqui, ó, d0 de x0 menos infinito. Tem os mesmos passos, essencialmente, né? Fica como exercício para vocês mostrarem que o d0 do E de x0 menos infinito, ele agora vai nos dar, aqui tem um I também, né? Estou esquecendo. Vai nos dar I integral d3y j de x0 y φ de x0 y. Isso multiplicado pelo E de x0 menos infinito. Então esses caras, tanto o E
de infinito x0 quanto é de x0 menos infinito tem um comportamento meio tipo exponencial, né? A derivada deles dá eles vezes alguma coisa. Tá certo? Agora a gente tem que voltar com isso aqui para cá, para essa fórmula que está aqui. Tá certo? Vamos voltar. Né? Então, olha só. Substituindo esse primeiro que está aqui, vamos chamar esse aqui de asterisco, né? A gente vai ter o seguinte, vai ter 0, né? É de infinito x0 integral d3y j de x0 y. Aqui eu vou botar um mínimo, certo? Eu vou abrir um parênteses que eu vou colocar essa contribuição e depois vou colocar outra, tá? Então, a primeira contribuição aqui vai ser menos φ de x0 y vezes o φ do mesmo x0, só que x, tem esse cara aqui, eu só estou abrindo a dependência em x dele. x0, x. Esse x0 é o mesmo x aqui. O mesmo x0 desse cara. Né? Eu vou deixar aberto aqui, tá? Ainda vou escrever mais um negócio. E o que termina esse setor aqui é o E de x0 menos infinito. Certo? Eu estou deixando aberto aqui porque meu próximo passo é escrever essa contribuição que está aqui. Tá? Essa contribuição dá esse resultado aqui. Ó. Certo? Então, novamente, o I integral de 3y j de x0y, eu deixei aqui fatorizado. Tá certo? E agora o que aparece é o seguinte, aparece mais o φ de x0, x na frente, porque esse cara vem na frente dessa derivada, e esse φ de x0y agora aparece depois. Certo? Mais o termo que está aqui, né? Esse termo que está aqui. É de infinito x0 d0 φ é de x0 menos infinito. Mas o que é isso aqui? Isso é o comutador do φ de x0x com o φ de x0y, tempos iguais, no mesmo tempo. Tá certo? Ele é o comutador do φ de x0x com o φ de x0y. Só que esse comutador é zero. Né? Em tempos iguais, o único comutador do φ que é diferente de zero é com o π. Não é com φ. O φ é zero. π com π dá zero, φ com φ dá zero. Então, esta galera toda sumiu. Então, olha só que coisa mais engraçada, né? Peguei essa derivada d0 de um troço que parece estar cheio de dependência no tempo, e eu pude puxar essa derivada direto aqui para o φ de x. Efetivamente, eu passei ela por cima de todo mundo. Tá? Vocês viram que foi a custa de um certo sacrifício. Tá? Mas eu passei. Aí eu vou ficar animadão. Ah, beleza. Então é fácil. A próxima derivada, se eu seguir a regra que está aqui, D02 desse cara, D0 disso aqui, vou passar o D0 de novo para cima. Vamos ver o que muda? Bem fácil ver o que muda. Então, agora eu vou só indicar aqui, tá certo? Quer dizer, é muita sacanagem com quem está anotando, mas eu não me importo muito de fazer essa sacanagem porque está sendo filmado. Então, olha só. Se eu pegar D02 agora, né? Não vou fazer isso. Deixa eu
vou manter essa última equação aqui e as essas aqui eu passo a parar. D02 e 0 é de infinito x0 e de x é de x0 menos infinito 0 é o D0 Esse foi o que a gente acabou de mostrar, né? O novo D0 vai ter um D0 aqui, um D0 aqui e um D0 aqui, de novo, né? O D0 desse cara eu já sei quanto dá, né? O D0 do último cara eu já sei quanto dá, então dá para calcular mais rápido agora o negócio, né? Só que agora, quem está no meio não é φ, é D0 φ. D0 φ é π. Tá certo? Então você vai terminar na mesma coisa. Você vai terminar com 0 é de infinito x0, né? E integral de 3y j x0 y, né? E aqui você vai ter o seguinte, você vai ter menos o φ de x0 y, só que aqui agora tem D0 φ, que é o π, de x0 x. E aqui você vai ter o π de x0 x com o φ de x0 y. E aqui o E x0 menos infinito 0. Agora o cara não commuta, né? Faltou... sim, não acabou não, né? Porque ainda tem esse termo. Eu só estou dando conta dos dois, do equivalente a esses dois termos. Tem o terceiro aqui, que é esse aqui, né? 0 é de infinito x0, D02 de x é x0 menos infinito, né? Então agora, esse cara que está aqui é o comutador de π com φ, né? O comutador de π com φ dá menos delta de x menos y, porque é o comutador em tempos iguais, ó, x0, 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 x0. Tá certo? Então isso tudo aqui dá menos i delta de x menos y. Na verdade, delta de y menos x. Mas tanto faz, só para manter a formalidade. Bom, essa delta você já sabe o que vai acontecer com ela, vai matar essa integral que está aqui. Tá certo? O menos i vai matar esse i que está aqui, né? E o resultado final vai ser um j de x, tá certo? Tem integral em d3y, j de x0y, mas tem uma delta de y menos x. Então vai ser um j de x, que é um número, então sai do valor esperado, né? E você recompõe aqui o 0, é de infinito x0, mais nada, é de x0 menos infinito 0. Esse é o z de j. Tá certo? Mais 0 é de infinito x0, d02 φ de x é de x0 menos infinito
Zero, é o cara que estava lá. Né? Então, olha só. D02 disso aqui é o cara com D02 passado para dentro, mais esse termo que está aqui. Tá certo? Olha a equação original. Esse termo que eu acabei de escrever está com sinal de menos. Né? Então, ele vai cancelar esse termo que está aparecendo aqui e vai me deixar um cara na sobra. O cara que está na sobra, ele é exatamente J de x, Z de J. Tá certo? Então, a equação final que eu vou obter aqui vai ser D'Alembert mais M2 menos I d dj de x mais d' menos I d dj de x menos o j de x, tudo isso atuando em C de J igual a zero. Bom, não tem direito. Descansar errado aqui. Tá legal. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Esse B que você colocou no multiplicado quando está em ordem, quer somar quando está em ordem, tudo, seria um B que depende do campo, né? Quando está multiplicado no campo? Não, depende do campo. Por exemplo, é isso que eu estava falando. Se o V de φ for lambda sobre 4 fatorial, φ4, tá certo? Então esse V' de φ, ele é lambda sobre 3 fatorial φ3. Tá certo? E o V' de menos I d dj de x, ele vai ser lambda sobre 3 fatorial menos I d dj de x ao cubo. Tá certo? Isso aqui é o que isso aí quer dizer. Tá? Esse sinal tá bom, mas tá mal. Tem alguma coisa estranha. Né? Bom, vamos deixar ele do jeito que ele está. Né? Se ele estiver errado, depois eu corrijo. Olha só, conseguimos, né, o que a gente queria. E ainda bastante tempo de aula. Né? O que a gente queria? A gente queria uma equação diferencial funcional que o Z de J obedecesse. Tá certo? Está aí a equação da gente. Supondo, é claro, né, que φ2, φ3, φ4, φ5 façam algum sentido, né, no sentido de teoria de distribuições. Né? Se eles fizerem algum sentido, ou se eu puder fazer com que eles façam algum sentido, e eu posso, tá? Eu encontro uma equação diferencial funcional para o Z de J. Essa é a famosa equação de Dyson-Schmidt. A maneira de chegar nessa equação é a chamada construção de Szymanczyk. Vocês já podem suspeitar que o Szymanczyk era um cara bem esperto, né? E né? Já morreu. Mas ele é também um dos caras centrais na obtenção da equação de grupos de renormalização. Né? E entre outras
contribuições para a teoria de campos, dentro dos aspectos axiomáticos da teoria de campos e tudo. Né? Então é um negócio tremendamente engenhoso. Né? Aqui está apresentado de uma maneira simplória, né? Mas você vê, o cara te colocou numa outra dimensão, certo? As equações que você agora tem que resolver, né? Ele trocou o seu problema operatorial por um problema de uma equação diferencial funcional. Nesse negócio aí está contida toda a informação das equações de Heisenberg. Né? Porque se você conseguir resolver essa equação para obter o Z, você fez um serviço equivalente a ter resolvido as equações de Heisenberg. Né? Tipicamente, você consegue todas as funções de Green que você quiser. Ou seja, todas as amplitudes de espalhamento que você quiser. E existem teoremas, que são teoremas chamados de reconstrução, que dizem o seguinte: se você tem todas as funções de Green de um determinado operador, onde um determinado operador atua, você tem um operador. Certo? Então isso é realmente, em tese, equivalente a você ter resolvido as equações de Heisenberg do seu problema. Né? Você trocou um problema não linear na sua incógnita por um problema de múltiplas derivadas funcionais. Né? Aqui você tem um termo com uma derivada funcional e um termo com 3 derivadas funcionais, ou 4, ou 5, não sei. Né? Não é fácil também resolver isso. Né? Mas essa daqui a gente tem um guess, a gente tem um chute para a solução. Tá certo? E a gente vai começar a delinear esse chute agora mesmo. Tá certo? Então, mais uma vez, nosso problema é encontrar o Z de J. Encontrou o Z de J, eu encontro qualquer função de Green. Encontrei qualquer função de Green, encontrei qualquer amplitude de matriz S. Encontrei qualquer amplitude de matriz S, calculo a seção de choque correspondente com ela e vou na experiência imerso. Tá certo? Esse é o caminho. Né? Esse é um caminho, pelo menos. Tião, essa equação, poderia dizer que ela é a semente para as... como chama? Densidade de ar? Não. Não é a semente para as densidades de Ward, mas é a semente para as equações de Dyson-Schwinger. Né? Quando vocês olharem na literatura esse tópico, vocês não vão encontrar a equação de Dyson-Schwinger, vocês vão encontrar equações de Dyson-Schwinger. Né? As equações de Dyson-Schwinger são derivadas funcionais arbitrárias dessa equação em J igual a zero. Tá certo? O que vai acontecer se você tomar uma derivada funcional arbitrária dessa equação e colocar em J igual a zero? Você vai obter funções de Green. Não é? Por exemplo, aqui você tem uma derivada. Se você botar mais uma derivada aqui, dj de y, por exemplo, e depois tomar J igual a zero, as duas derivadas do z em J igual a zero te dão a função de 2 pontos, a função G2 de x1, x2, ou de xy, né? Esse cara aqui vai dar uma função de Green com inserção do operador Φ3, por exemplo. É isso que vai acontecer. Então, as equações, isso daí é uma equação que gera, quando aparece uma coisa desse tipo, a gente costuma chamar de equação master. Né? Isso é uma equação master que gera uma torre infinita de equações. Quantas derivadas funcionais você tomar aí, você vai aumentando o número de equações. São equações que relacionam funções de Green umas com as outras. Mas eu gosto muito de olhar para essa equação do ponto de vista da equação master mesmo. Tá certo? A equação master é uma equação para o funcional gerador.
Uma equação diferencial funcional para o funcional gerador. Né? Portanto, se você conhece o funcional gerador, você conhece qualquer função de Green. Né? Então, essa equação, na verdade, ela nunca é apresentada, a maior parte dos lugares não apresenta ela dessa forma, apresenta as equações para as funções de Green especificamente, dizendo que essas funções de Green se encontram dinamicamente vinculadas umas às outras. E é verdade. As equações de Heisenberg foram a origem disso tudo, né? Fazem uma vinculação dinâmica entre as equações, tá? Entre as funções de Green. Mas eu costumo chamar essa equação no singular, porque para mim todas essas equações estão contidas dentro dessa, né? Que é uma espécie de equação master, né, de Dyson-Schwinger. Bom, tudo que é bom nessa vida começa livre, né? Depois é que vai aprendendo, que é o casamento. Né? Começa livre e depois o casamento te aprisiona. Né? Aí, na verdade, situação gravada, melhor eu consertar com minha mulher depois de ver esse negócio. Liberta, o casamento liberta. Vamos lá. Então, para começar a tratar essa equação de Dyson-Schwinger, a estratégia é começar perturbativamente, ou seja, começar pela situação onde V igual a zero, caso livre. O que acontece quando V igual a zero? Né? Então, a partir daí, a nossa equação ela se reduz a isso aqui. É uma equação razoavelmente simples. Certo? Como é que eu resolvo essa equação que está aqui? Né? Isso daqui é um operador, né? Mas eu posso encarar, assim, analisando do ponto de vista de equações diferenciais, como sendo uma matriz, né? Que é uma matriz contínua, naturalmente, né? Atuando em cima de um vetor de derivadas, né? Dando algo proporcional a uma função, um vetor comum também, vezes a própria função funcional que eu estou querendo observar. Derivada de função. Se você passar essa matriz para o outro lado, né, se pegar e inverter, passar essa matriz para cá, você vai ter uma coisa assim, olha, derivada da função é igual a alguma coisa vezes a função. Tá certo? Solução disso daí é exponencial. Né? A função ou funcional, seja ele qual for, vai ser uma exponencial de alguma coisa. Dessa alguma coisa que está sendo derivada aqui. É isso que você vai ter que integrar, na verdade. Então é bem fácil resolver isso, contanto que a gente encontre o inverso desse objeto que está aqui. Certo? Então vamos primeiro procurar esse cara aí. Né? Então vamos definir um operador K de xy, que é Dalambertiano mais M2 delta de x menos y. Tá certo? E o que eu quero obter é um operador K menos 1 de xz, por exemplo, ou de xy, que satisfaça essa equação aqui. Novamente eu estou dizendo, eu estou encarando isso aí como uma matriz, né, no espaço com índices contínuos, né? Então isso aqui é uma matriz diagonal, tá certo? Nesse espaço de índices contínuos. Eu estou procurando pela inversa
desse cara que está aí. A inversa daquele operador ali, essa é a função de Green dele, né? Função de Green que nem a gente aprende lá no curso de métodos matemáticos. Certo? Então vamos usar o nosso curso de métodos matemáticos para resolver isso aí também. Né? Por exemplo, pega essa equação que está aqui. Né? Então, essa que está aqui vai nos dar o seguinte: integral em dz do D'Alembertiano mais m2 delta x menos z k menos 1 de z y. Né? Isso vai ser o D'Alembertiano mais m2 atuando no k menos 1 xy, e isso eu quero que me dê a delta de x menos y. Tá certo? Como é que eu resolvo essa equação em geral? Eu resolvo usando um transformado de Fourier. Né? Então eu vou supor que o nosso k menos 1 xy, ele é uma transformada de Fourier, né? Vamos chamar assim, d4p1, d4p2, exponencial de i, p1x, exponencial de i, p2y, vezes um certo catil de P1, P2. Certo? Agora eu aplico o D'Alembertiano mais M2. O que é o D'Alembertiano? É dmi, né? Então, esse dmi é um dmx. Vamos lembrar aqui que o cara aqui está originalmente atuando em x. Né? Então eu vou cair com menos P2 mais M2. P1,2 mais M2 isso é mais ou menos P1. Transformada de Fourier, estou definindo com um menos aqui. E tem um 2 a quarta também aqui embaixo. Certo? Catil P1, P2. Isso tem que me dar a delta de x menos y. A delta de x menos y também tem uma representação integral, d4t sobre 2π a quarta, exponencial de menos i p x menos y. Né? Tá certo? Bom, isso aqui, para ser igual a isso, né, requer que o nosso catil de P1 e P2 seja essencialmente 2π a quarta delta de P1 menos P2 vezes 1 sobre P1 ao quadrado menos M2. Aqui tem um sinal de menos, né? Que era menos P1 mais M2, eu estou colocando esse sinal aqui. Né? Esse cara aqui tem que ser isso para que essa expressão que está aqui se reduza a essa. Certo? Eu não posso ter esse cara dependendo de duas variáveis, tem que depender de uma. Né? Então, o resultado é que o nosso k menos 1 de xy, ele vai ser integral d4t sobre 2π a quarta, tá certo? De exponencial de menos ip x menos y mais p2. P1
mais P2. Tem que ser x menos y. Certo? Então o argumento da exponencial do y tem que estar com o sinal trocado. Né? Sobre P2 menos M2, e aqui tem o sinal de menos. Né? Bom, então em princípio é só calcular essa integral, certo? E aí a gente está com a função que a gente precisa. Né? Função de xy. Em geral, isso aqui realmente é uma distribuição, não é uma função. Né? Só que quando eu vou calcular essa integral, reparo que tem um ponto de singularidade aqui. Né? Por exemplo, se eu fizer a integração já no P0, né? Quando P0 for igual a raiz quadrada de P vetor 2 mais M2, esse negócio aqui diverge. Né? Então tem uma singularidade ali que eu tenho que tratar. A maneira de tratar isso é através da teoria de variáveis complexas. Né? Então, você define essa integral no plano complexo, né? De uma forma que ela vá a zero numa parte do contorno que não te interessa, e quando você leva esse contorno ao contorno real, né? Só fique mesmo a integral sobre o eixo real. E ela coincide com a integral original que você tinha. Você tem que dar um jeito de contornar essa singularidade lá no plano complexo. Contornar essa singularidade pode ser feito de uma maneira muito simples. Você pode colocar aqui mais i epsilon, ou você pode colocar menos i epsilon também. Ou você pode colocar outras coisas, um epsilon 2, alguma coisa desse tipo. Né? Epsilon 2 não resolve, porque isso só desloca o ponto onde você tem a divergência. E se você colocar mais i epsilon, você tira a divergência do eixo real. Né? Aí você tem uma chance de definir a integral de modo que ela permaneça bem definida quando o epsilon tende a zero. Então resta aqui uma dúvida. Eu uso mais ou eu uso menos i epsilon? Se você fizer essa integral explicitamente, usando mais i epsilon ou usando menos i epsilon, você tem dois resultados bem diferentes. Um é o cosseno e outro é exponencial, coisa assim. Não. Na verdade, isso aqui é bem complicado, é a função de Bessel, não sei o que, né? Isso aí, porque esse negócio acho que ainda tem outras soluções, não é isso? Tem outras soluções. Mas o que importa aqui é que mais i epsilon e menos i epsilon são duas soluções distintas. Qual das duas que a gente escolhe? Certo? O que a gente tem que escolher, de qualquer forma, é essa aqui, ó. Mais i epsilon. E eu vou mostrar para vocês por que é. Eu vou pegar aquela solução do campo livre, veja que nós estamos tratando da situação livre, tá certo? E vou calcular uma função de Green que se reduz exatamente a esse cara que está aí. E aí esse cálculo vai fixar para a gente esse sinal. Tá certo? Por enquanto vocês vão acreditar que é mais i epsilon que a gente tem que colocar aqui. Né? Por enquanto vocês acreditam nisso. Então, o resultado é que a inversa, né, foi encontrada. É esse cara que está aqui. Essa função que está aparecendo aqui, nós chamamos de ΔF. Essa é a definição, tá? ΔF é só a integral. O sinal de menos está sendo deixado de fora. Tá? Esse é o propagador de Feynman, né, da nossa teoria. Certo? De onde ele veio? Né? Vamos investigar aqui a origem dele, ou relembrar a origem dele. Olha só, pega as equações de Bryson-Schwitter. Né? Esse primeiro pedaço aqui das equações é o pedaço que está associado com a parte livre. E o segundo pedaço é o pedaço que está associado com a parte interagente. Né? Esse operador que está atuando sobre essa coisa que dá essa derivada funcional, sempre vai ter um operador aí atuando sobre a parte livre. Atuando sobre a parte livre não, atuando sobre o campo, linearmente. Seja qual for a teoria, com qualquer potencial que vocês tenham, tá certo? Não é uma teoria escalar, é uma teoria de Dirac. Então vai ter aqui o operador lá da equação de Dirac.
I gama mi de mi menos M. Tá certo? A sua teoria, a parte livre dela é sempre quadrática. Né? Sempre quadrática. Você sempre pode escrever as equações de movimento como? Você sempre pode escrever a lagrangiana, então, como sendo campo, operador, campo. Você pode, então, fazer uma integração por partes, ajeitar a sua ação, tá certo? Você sempre vai conseguir colocar a parte quadrática da tua ação desse tipo, campo, operador, campo. Se a sua ação tem essa cara, as equações de movimento vão ser operador, campo igual a zero. As equações de movimento da parte livre. Tá certo? Dá para visualizar mentalmente? Né? Então, quando você for fazer as equações de Heisenberg, vai aparecer operador campo. Então você sempre vai procurar a inversa do operador que está lá na parte quadrática para fazer esse serviço que a gente está fazendo aqui. Isso vai ser o que nós vamos chamar sempre de propagador da nossa teoria. Por uma razão que vai ficar mais clara daqui a pouco. Tá certo? Então, a importância desse cara aqui é que ele está relacionado à função de dois pontos que diz, essencialmente, correlaciona a posição de uma partícula na posição X com a posição do campo na posição X com o campo na posição Y. Mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Tá? Então, esse procedimento é que eu tenho que chamar a atenção das coisas gerais. Essa é uma coisa geral. Né? Esse procedimento de inverter esse operador que aparece aqui na parte linear das equações de Dyson-Schwinger é geral. Você sempre vai ter que fazer isso. Os operadores podem mudar, pode ficar mais complicado, pode dar problema. Né? Assim, você pode ter que inventar coisas para conseguir inverter o cara. Né? Mas você, para começar a trabalhar a sua teoria, você precisa da inversa desse operador. Se ela não existir, você tem que se virar para dar um jeito. Você tem que ver o que está acontecendo. Sabe um caso importantíssimo onde ela não existe? A priori, né? As teorias de calibre. Né? Você tem que dar um jeito dela existir. Esse jeito desse operador existir chama-se fixação de calibre. Certo? Então são palavras-chave que já vão sendo ditas aqui para a hora certa. Né? Então olha só, conseguimos, invertemos aqui o cara. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte, eu estou dizendo aqui que essa inversa funciona à esquerda, à direita, e funciona à esquerda. Tá certo? Como é que ela vai funcionar à esquerda desse cara que está aqui? Eu vou imaginar que eu estou fazendo uma integração por partes. Tá certo? No caso desse operador, D'Alembertiano mais M2, são duas derivadas, duas integrações por partes, não vão trocar o sinal, e você vai realmente terminar diretamente aqui. Tá certo? Então essa inversa tem que funcionar à direita e à esquerda. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer a inversa funcionar então. Então, vou pegar a equação de Dyson-Schwinger, que é essa que está aqui, tá certo? E vou multiplicar pelo K-1 de xy, né? Ou melhor, de yx, e vou integrar em x. Né? Vou integrar em dx K-1 de yx, D'Alembertiano x mais m2, né? Menos i ddj de x menos, tem que fazer isso com a equação inteira, né? Então está aqui também, integral em dx k menos 1 de yx j de x
tudo isso multiplicado pelo z de j igual a zero. Tá certo? Então, isso aqui é uma matriz, vamos dizer assim. Eu descobri a inversa dessa matriz. Agora eu estou multiplicando a equação inteira pela inversa. Né? Bom, isso que está aqui eu já sei o que dá. Delta de y menos x, essencialmente. Isso vai matar essa integral que está aqui. Então eu vou ter menos i d a dj de y. Certo? Do z de j. Isso é igual a esse cara passado lá do outro lado, que vai ser integral do dx de k menos 1 de yx, j de x, z de j. É um produto mesmo, está multiplicando. Esse z é um número, né? Ele não está dentro